Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E este canal foi feito com o intuito de trazer a felicidade, a paz e a verdade de Deus para vocês, meus irmãos. Hoje eu vim aqui falar sobre o pecado. Sim, o preço do pecado. O tamanho do preço do pecado. O tamanho das maldades que ele faz com o ser humano. E é a principal coisa, a principal ferramenta, a principal arma que afasta o homem de Deus. O pecado é tão, mas tão assim, afasta tanto de Deus, que desde o começo, de Adão e Eva, começou o pecado. E muito antes disso, quando o próprio demônio decidiu, se irar contra Deus. Porque o pecado nasceu não só dos seres humanos, ele nasceu do anjo, que se irou contra Deus, que é justamente Lúcifer. Lúcifer, ele foi, se não um dos primeiros a cometer o pecado contra Deus, Que é o demônio, ele cresceu dentro dele uma coisa que nem o coração humano consegue crescer. Uma coisa que nem o coração de Deus entendeu, que nem o próprio Deus entendeu, nem os céus entendeu. Só que Deus sabe de tudo. Então, eu creio que ele está entendendo isso. Eu devo estar falando besteira aqui. Mas, enfim, como eu disse, o pecado, ele afasta o homem de Deus. Ele afasta o homem de Deus. Porque quando o Adão e a Eva consumiram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles ficaram com medo. Adão se escondeu de Deus. Quando Deus veio para ver ele, ele se escondeu de Deus porque ele conheceu o bem e o mal, Então, assim, imagina aí, os primeiros seres humanos cometeram pecado, um anjo caído, que é o demônio, que é o Lúcifer, cometeram pecado. E por que nós, seres humanos, não cometeríamos o pecado? Literalmente, Jesus morreu na cruz para tirar todos os nossos pecados. E mesmo assim continuamos, a fazer coisas ruins, a pecar contra Deus, a rejeitar Jesus Cristo, a rejeitar Deus. Então pensa comigo, por que o pecado ainda nasce, sendo que Jesus morreu para tirar nossos pecados? É como está escrito em João. Eis aqui Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Deus, por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nos propôs a salvação. Por meio de Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição, recebemos a graça de Deus, recebemos a eternidade com Deus. Por meio de um homem, nasceu o pecado. E por meio de outro homem, nasceu a aproximação de Deus, o amor e a graça, e a salvação e a ressurreição. Por meio de um homem, nasceu a morte. E por meio de outro homem, nasceu a vida. Então entenda, não existe nenhum ser humano aqui nessa terra que não tenha cometido nenhum pecado. Eu creio que não. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos fracos em Deus. O pecado, ele é algo que não só é uma doença, ele é mais que uma doença. Ele é mais terrível que uma doença. Ele é, literalmente, a força que afasta de Deus, a força que é contra Deus. Tem os 7 pecados capitais, tem vários pecados. Se eu for citar tanto o tamanho dos pecados aqui, eu vou passar um monte de tempo falando sobre pecado. Mas o foco desse vídeo para vocês é mostrar que vocês não estão perdidos. Que vocês estão, no caminho de Deus. Não importa quanto você estiver afastado de Deus. Não importa o tamanho dos seus pecados. Não importa o tamanho do afastamento que vocês cometeram, Não importa quantas vezes vocês rejeitaram a graça de Jesus, a graça de Deus. Não importa, porque vocês estão com Ele. Ele sempre está com vocês. Ele não desistiu de vocês. Ele cura todas as doenças. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E nele devemos confiar.
Porque se Deus realmente não nos amássemos, Ele não teria nos perdoado de Adão e Eva, desde o começo do mundo. Ele já sabia que o ser humano ia pecar contra ele. E mesmo assim, olha só que legal. Olha só que amor gigante. Ele continuou, né, ao lado do ser humano. Por quê? Porque ele ama. O amor de Deus, ele não abandona. Entenda isso. O amor de Deus continua. Então, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que é capaz de transcender o tempo. É capaz não, é verdade, né? Então, repare, o pecado afasta de Deus, mas o amor de Deus é mais forte que o pecado. Então, não importa, amigo, se você, sei lá, tá pecando no pecado da luxúria, no pecado da gula, no pecado da preguiça, seja qual for o seu pecado, Deus vai te perdoar. É só você falar com Ele. É só você se entregar por inteiro. Porque só existe amor de verdade quando a pessoa se entrega por inteiro. Quando a pessoa não força. O amor, ele não força. O amor, ele se integra. Ele liberta. O amor, ele aquece. Ele não esmaga. O amor, se ele tem que fazer sofrer, ele vai fazer você sofrer. É melhor você sofrer na redenção de Deus do que sofrer pela redenção do mundo. Porque o mundo não é de Deus. É de Deus. Só que o mundo de hoje está dominado pelas forças do mal. É como está escrito em Efésios. As batalhas aqui não são contra o mundo. São contra seres espirituais. São contra o maligno. Então o pecado, ele se disfarça de uma coisa boa. Ele se disfarça de um prazer momentâneo, né? Ele se disfarça de mil maravilhas. O pecado da luxúria, por exemplo. Para mim, ele é um dos pecados que mais destrói o homem. Ele é um dos pecados, né, que mais condena o homem, que mais faz o homem ficar cada vez mais para baixo. O pecado da luxúria, ele comete coisas vãs, comete coisas mil maravilhas, ele se disfarça de bondade. E aqui dentro ele vai se enraizando, vai crescendo, até chegar ao certo ponto de o homem não conseguir mais se livrar dele. E o pecado da luxúria, ele é grave porque ele se disfarça de bondade. E o ser humano, como é fraco, ele cai nesse pecado porque ele vai em busca de algo para, né, preencher aquele vazio. Porque todos nós temos um vazio aqui dentro. E esse vazio, ou você preenche ele com o pecado, que é o pecado, praticamente qualquer pecado, você preenche ele com o pecado. Pode ser o pecado da luxúria, da preguiça, qualquer tipo de pecado. Se você preencher esse vazio com o pecado, vai ser em vão. Porque a vida, o caminho e a verdade é Deus, é Jesus Cristo. E só eles podem te salvar, só eles podem te curar. Eu só estou fazendo minha parte, estou espalhando a palavra aqui para vocês. E muita gente comete o erro de pedir perdão a Deus, beleza, pediu perdão, se arrependeu de coração, mas mesmo assim cai no pecado. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está querendo mudar. Para você sair do pecado, para você se livrar do pecado, você tem que mudar, você tem que renunciar à sua vida, você tem que viver em santidade. Viver em santidade não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa. É ler a Bíblia, é falar com Deus, é fazer a vontade de Deus, é espalhar a palavra, mesmo que seja poucas vezes. É você se entregar de inteiro para Deus, literalmente por inteiro, e confiar nele, ter fé nele. Não adianta você querer se arrepender, você querer sair do pecado, se você não renuncia à sua vida com Deus, se você não confia em Deus. Então confie, tenha fé e jamais cometa o erro de querer preencher esse vazio com o pecado. Porque o pecado, ele se disfarça de algo que é bom, algo que é prazeroso, algo que te dá prazer momentâneo. E eu já caí várias vezes, em pecado, mas eu tento ao máximo me afastar do pecado, porque o pecado, ele mata o homem, ele afasta o homem de Deus. Então, não importa o tamanho do seu pecado,
Porque Deus sempre está do seu lado. Deus sempre vai estar, entendeu? Então, para mim, o pecado, ele é algo que é gostoso, que é prazeroso, que te dá coisas boas no começo, e no fim, quando ele entra no seu coração, ele já vai estar botando, né? Botando toda aquela peso, aquela culpa, aquele afastamento de Deus. Porque o pecado, ele não é santo, ele é maligno. Porque o pecado, ele não é amor, ele é destruição. Mas a santidade, ela, sim, é a graça de Deus, é a graça de Jesus Cristo. E foi justamente a misericórdia de Deus que nos afastou, que nos tirou o pecado. Eu digo tirou o pecado porque quando o homem peca, a maioria se arrepende, a maioria se sente culpado. Agora, se você é aquela pessoa que peca e não se sente culpado, não se desespere. Respira fundo, fala com Deus e pede perdão a Ele de coração, porque eu tenho certeza que Ele vai te perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você tenha feito. Porque está escrito, né, em João 8, que Jesus disse para a gente. Jesus disse: em verdade, lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ou seja, aqui Jesus disse que quem vive para o pecado é escravo do pecado. Porque o pecado, ele aprisiona. Ele deixa você preso naquele ciclo, né? Naquele ciclo de prazer, naquele ciclo de querer algo, de querer preencher aquele vazio aqui dentro. O homem, ele já nasce com o destino de buscar Deus. Mas muita gente busca Deus da forma errada. E o que Jesus quis dizer aqui? Jesus quis dizer que o pecado aprisiona. Mas Jesus disse que Ele é quem liberta. Porque Jesus é filho de Deus. E se Jesus é filho de Deus, Deus vai estar com ele. E se você está com Jesus, você vai estar com Deus. Se você está com Deus, você vai estar com Jesus. Então Jesus quis dizer que o pecado liberta, ou aprisiona. Mas Jesus liberta. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o refúgio. Jesus é o escudo, a força. Ele é tudo. O homem não vive sem Deus. O homem, ele não vive felizmente sem Deus. Ele só é feliz, ele só sente paz, ele só é livre quando ele entende que ele é mau, que ele é um pecador e que ele precisa fazer a vontade de Deus, que ele precisa seguir a Deus, que ele precisa de Jesus Cristo para ser liberto. Então, mais uma última coisa. O pecado, ele é grave. E se você está cometendo pecado, não se preocupe, não se desespere. Pode ser que esse vídeo tenha abrido seus olhos, eu não sei. Vá lá, fale com Deus, porque está escrito: porque 7 vezes cairá o justo e levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. O tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do erro, não importa o quão afastado você esteja de Deus. O que importa é que você vai buscar Ele de coração, que você dê tempo para o seu Criador. E também não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido, não importa, porque está escrito, é como Paulo disse, né? Quem está em Cristo é uma nova criação. Ou seja, se você finalmente se entregou a Deus, se você faz a vontade de Deus, se você confia em Deus e está em Cristo, e Cristo está em você, no seu coração, você tem Ele no seu coração, o pecado ele perde o gosto, ele perde o prazer. Você não sente mais vontade de fazer o pecado. Você percebe que o pecado, ele só é algo em vão, ele só é algo passageiro. Ele não é para sempre igual Deus ou Jesus, igual o amor deles dois, igual a misericórdia, igual as bênçãos deles. Então, entenda, Jesus é eterno, mas Deus. E o pecado não, é passageiro. As coisas desse mundo são passageiras. Por isso que quando você segue a Deus e realmente se integra a Jesus, você percebe que o pecado, ele é algo passageiro, ele é algo momentâneo, ele é um prazer vão,
fazer que não preenche o vazio. Você pode até ficar com a mulher bonita numa noite. Você pode até ter a maior riqueza do mundo. Mas se sua alma... Você pode ter até o mundo inteiro. Mas se sua alma está perdida, de nada adiantou. Então entenda. O pecado, ele é algo passageiro e te cobra um preço. Mas Jesus, ele nos convida a viver a graça, a vida, a verdadeira liberdade. E não deixe que aquelas coisas te dominem. Ele te livra de todo mal, te livra do pecado e faz ainda isso tudo de graça. Então, quando você está em Cristo, o pecado não existe. Ele acabou. Não viva pensando nos pecados quando você realmente segue a Deus. Não siga aquela prisão na sua mente pensando que eu pequei muito no passado, Deus não vai me perdoar. Eu não merecia tal perdão. Pelo contrário, pense assim: agora que eu estou em Cristo, que seja feita a vontade dele, não a minha. Recebemos a salvação, a ressurreição, porque Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós ressuscitamos junto com ele e ficássemos, ao lado do nosso Criador. Então, se você está cometendo algum pecado, qualquer tipo de erro que vá contra as leis de Deus, não se preocupe. Vá lá, fale com Deus, seja sincero, seja você mesmo. Você não tem nem que aprender a orar. Você tem que aprender a confiar em Deus e a falar com Deus. Amém, irmãos? E eu quero ver vocês felizes. E que vocês se afastem ao máximo do pecado e do mal. Amém. Até o próximo. Quando eu estiver lá em cima, você vai lembrar dessas palavras que eu falei aqui embaixo. Quando ninguém acreditava, você vai ver que eu sempre soube que o destino era maior que eu. Ensinou a ser um vencedor. Você vai ver como eu mudei, mas não mudei. Você vai ver o que eu virei, o que é o futuro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e também o fim.